Muito bem, pessoal. Nós estamos então dando início à nossa terceira parte, crimes contra a incolumidade pública. Nós já havíamos conversado, dentro da a primeira parte do vídeo, que tratou sobre o mesmo assunto, também a parte 2, que nós fizemos pequenos comentários. E agora, então, nós vamos às considerações, a última parte, referente a crimes contra a incolumidade pública, dos crimes contra a saúde pública. Bom, dando início então, o que nós temos neste momento, o que nós já falamos no capítulo 1, dos crimes do perigo comum, o artigo 250 e 259. Capítulo 2 também nós já comentamos, dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Capítulo 3 também nós fizemos grandes comentários, dos crimes contra a saúde pública. Este capítulo 3, então, que são os artigos desde o artigo 269 até o artigo 285, sendo que nós já fizemos vários comentários, referente a alguns artigos aqui, desde o artigo 267 até o artigo 281. Então fizemos vídeos sobre isto. Mas agora, na sequência, então, o que nós vamos tratar, para fins didáticos, os crimes de saúde pública, eles foram agrupados em doença, 267 a 269, referente à corrupção, envenenamento, água potável, substância alimentícia, terapêutico, medicinal, artigo 270 a 279, todos eles já foram devidamente comentados, E agora vamos aos últimos tipos penais, que estão relacionados aos profissionais de saúde. Quanto aos profissionais de saúde, então é a última parte deste capítulo, Temos lá medicamento em desacordo com receita médica, no artigo 280, o artigo 281, que foi revogado, exercício ilegal de medicina, arte dentária ou farmacêutica, o artigo 282, charlatanismo, artigo 283, curandeirismo, 284 e finalmente o 285, que é o aumento de pena. Bom, quanto ao artigo 280, então, já está dizendo, o próprio nome, fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Detenção de 1 a 3 anos ou multa. Temos também a modalidade culposa, se o crime é culposo. Aí a pena é detenção de 2 meses a 1 ano. Bom, o sujeito aqui é qualquer pessoa, porém há quem entenda, como o Nelson Hungria, que o crime só pode ser praticado por farmacêutico. O sujeito passivo aqui, então, é a coletividade. O crime, neste caso, consiste em fornecer, entregar, mesmo que gratuitamente, medicamento. Medicamento se destina para a cura e prevenção de doenças, em desacordo, neste caso, divergência de espécie, quantidade e qualidade com a receita médica. Não de dentista, não de parteira, nem psicólogo. O crime é de abstrato, crime perigo abstrato. Consuma-se com a entrega do medicamento. Admite-se a modalidade tentada. Também há a modalidade culposa, no caso do parágrafo único. Se resultar a morte ou lesão grave, aí nós temos a incidência do artigo 285 combinado com o artigo 258, que vamos ver logo em seguida. Se há homicídio, claro, se a morte do paciente foi desejada diretamente pelo agente, então nós temos a prática do crime de homicídio. No caso de equívoco médico, caso o farmacêutico verifique o equívoco do médico, deverá consultá-lo. Engano de empregado, o fato de o funcionário da drogaria, por mero descuido ou engano, fornecer medicamento diverso, também não implica ele responsabilidade do farmacêutico. É claro, neste caso a responsabilidade é de cada um responde pela sua conduta. No caso de genérico, se houver o mesmo princípio ativo do que do de referência da lei específica sobre o assunto, não há que se falar em divergência. Claro, se for obedecido o mesmo princípio ativo, é claro que não há que se falar em divergência ou em desacordo com o receituário médico. Bom, na sequência, então, nós vamos ter o próximo delito, que é exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Está lá no artigo 282, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou excedendo-lhes os limites. Nesse caso, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, se o crime é praticado com o fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Bom, neste caso, o sujeito ativo, na primeira modalidade, é qualquer pessoa. Na segunda, excedendo-se os limites, será o médico, dentista ou farmacêutico, é um crime próprio. Então, na primeira parte, exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, nesse caso é qualquer pessoa.
né, sem autorização legal. Agora, na parte final do artigo 282, excedendo-lhe os limites, é claro que nesse caso são os profissionais, mas que não observam os limites estabelecidos, né, por regulamentos profissionais. É uma norma penal em branco. Por exemplo, dentista que faz cirurgia de tórax. É claro que esse dentista não está autorizado a fazer, né, cirurgia de tórax. Também, farmacêutico que passa a atender clientes como se fosse médico. Também, nesse caso, o farmacêutico também não pode exceder, né, os limites estabelecidos pela própria profissão e regulamentos profissionais. Médico que passa a clinicar fora da sua especialidade. Nesse caso, o sujeito passivo também é a coletividade e, secundariamente, o paciente. O tipo, nesse caso, pune a conduta de exercer habitualmente, tem que haver reiteração de atos, né, mesmo que seja gratuitamente, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal, registro do título, diploma ou licença, ou excedendo-lhes, né, os limites. Exemplo, o farmacêutico fazendo diagnósticos. Se é crime praticado com fim de lucro, também aplica-se a pena de multa. É um crime de perigo em abstrato, ou seja, basta, né, exercer a atividade de forma reiterada. Consuma-se com habitualidade, pouco importa se o tratamento é eficiente ou não. Ou seja, o exercício reiterado da atividade com o sentido de dar continuidade é um meio de vida, por exemplo, um ganho de pão, por exemplo, impossível a tentativa no caso de habitualidade, né? Morte, se houver morte ou lesão corporal de natureza grave, também é incidência do artigo 285 combinado com o artigo 258 do Código Penal. Mera recomendação familiar, né, não é crime, pois exclui o dolo. Claro, uma simples recomendação não há que se falar em exercício de atividade profissional de médico. Nesse caso aqui é, por exemplo, o particular ou qualquer pessoa que resolve exercer uma função de médico, mas não é. Ele se apresenta como médico, ele faz atos como se fosse médico, mas ele não é médico, né? Ou se não, é aquele médico, né, que passa a exercer outra especialidade que não é a dele. Por exemplo, um clínico geral que começa a exercer a atividade de um cardiologista, ou um clínico geral que começa a exercer a atividade de ortopedista, mas ele não tem especialidade para tal área. Ok? Temos na sequência, então, o próximo é o charlatanismo, que é inculcar, né, ou anunciar, né, cura por meio secreto infalível. É a detenção 3 meses a 1 ano e multa. Né? Charlatão é o golpista, que ilude a boa-fé dos doentes, inculcando, né, ou anunciando cura por meio secreto infalível, ciente que a afirmação é falsa. Ou seja, o tipo aquele que, sabendo da ineficácia, inculta, ou seja, recomenda ou anuncia, divulga meio de cura, restituição de saúde humana secreto infalível. É necessária, assim, a insinceridade, né, do charlatão, ciência de que o método não cura. Se o agente acredita que cura, o delito poderá ser exercício ilegal da medicina. Consuma-se com a simples incultação, ou seja, com a simples recomendação, ou anúncio, né, a divulgação. Não exige, nesse caso do charlatão, a habitualidade, basta um ato. Admite tentativa. Então, o que é o charlatão? Né? É a enganação, a fraude, a artimanha, né, de meio secreto de cura. Exemplo, né, Elixir cura HIV, ou Elixir cura tudo, e assim por diante. Então, são aquelas... É como se fosse, né, um estelionato, né, envolvendo a saúde pública, ok? Então, este é o charlatão. Na sequência, nós temos, então, o chamado curandeiro, que é exercer o curandeirismo. O exercício do curandeirismo também exige habitualidade, mas o curandeirismo ele pode ser feito das seguintes formas, né? Prescrevendo é receitando, ministrando é aplicando, né? Ministrando, aplicando, dando para o paciente. Então, ministrando, aplicando, né? Habitualmente, ou seja, de forma habitual, qualquer substância. Ou dois, né? Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. Ou também fazendo diagnósticos. Neste caso do curandeirismo, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único, se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito à multa. Bom, curandeiro, quem é o curandeiro? É o pajé, né? O curandeiro é o ignorante, sem elementar conhecimento de medicina, que arvora, que diz, né, endebelar os males corpóreos. Pode ser feito o curandeiro prescrever, que é receitar, ministrar, que é dar, aplicar, que é introduzir no organismo, entregar qualquer substância, nociva ou não, medicinal ou não, tá? Inciso 2 pode ser usar gestos, palavras ou qualquer outro meio, né, benzeduras, rezes, conjuros, passes, etc. Inciso 3, fazer diagnóstico, né, determinação da doença pela análise do sintoma.
Se houver morte ou lesão grave, também a incidência do artigo 285 combinado com o artigo 258. Né? A morte pode ser tanto pelo abandono do tratamento médico por causa do curandeiro, mesmo pela ingestão de substância ministrada. Ok? Algumas observações sobre esses casos. Né? O exercício legal da medicina, né, o curandeirismo diverge, né, do exercício legal da medicina porque ali o agente tem conhecimentos médicos ou se faz passar por médico. Então, lá no crime exercício ilegal da medicina, são duas situações lá. A pessoa se apresenta, se diz ser médica, né, se diz ser dentista, se diz ser farmacêutico, ou se não, ele é o médico, o dentista ou é o farmacêutico, mas passa a exercer a sua atividade além dos limites previstos em regulamentos e normas correspondentes à sua atividade profissional. Já que no charlatanismo, né, diverge também do curandeirismo, porque o curandeiro não apregou a método secreto infalível. O charlatão é o engodo da cura, né? Ele simplesmente se arvora a ser o curador. Vendas de ervas medicinais, né, não configura o crime, nem prescrição de remédio que pode ser comprado sem receita médica, né, salvo se necessitar de registro, né, no órgão público competente, por exemplo, Anvisa. Neste caso, pode, né, a ausência, né, de registro junto ao órgão competente pode configurar outro crime previsto no artigo 273, parágrafo 1º, letra B, inciso 1 do Código Penal. Bom, nós temos uma situação que são as crenças, né? Os atos de crença religiosa costumam ser excluídos, né, da incidência penal. Ok? O direito constitucional de liberdade de culto. Então, o curandeirismo é uma espécie, né, de modalidade do crime de exercício ilegal de medicina, consagrada como figura autônoma. No seu exercício, a arte de curar despe-se, né, inteiramente de seus atributos científicos. Serve-se da credibilidade, ingenuidade, ignorância e, sobretudo, da superstição do povo, da comunidade em geral. Contudo, né, segundo Vitor Eduardo Rios Gonçalves, a liberdade de crença e de culto asseguradas na Constituição Federal não exclui o crime, quando, por exemplo, o padre, o pastor, o líder religioso deixa de lado a pregação da fé e passa a atos concretos de tratamento de saúde de fiéis doentes, por meio de benzeduras, tratamentos místicos, passes, ministros de óleo, né, ministração de óleos, sem poder de qualquer de cura. Ok? Então esse é o curandeiro. O curandeiro é aquele que se arvora, aquele que se diz, né, curar os males das pessoas sem nenhum atributo científico, ok? Ele quer substituir, né, o diagnóstico médico sem qualquer assim questão científica envolvida. Simplesmente ele analisa, dá diagnóstico, né, e procura fazer a cura. Ok? Utilizando, abusando, né, de uma certa ingenuidade, de uma certa ignorância, né, ou superstição, né, do povo, da população em geral. Ok? Temos então ainda na sequência, né, ou seja, a forma qualificada, que aplica-se o disposto do artigo 258 aos crimes previstos neste capítulo, salvo quanto ao definido no artigo 267. Né? Então, o artigo 258, se do crime doloso de perigo comum, né, resulta lesão corporal natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada à metade. Se resulta morte, é aplicada em dobro. No caso de culpa, forma culposa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se da metade, resulta morte, aplica-se a pena combinada a homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então, a primeira parte do artigo 258, se resultar lesão grave, aumenta-se a pena da metade, se resultar a morte, aplica-se em dobro. Já a segunda parte, se o crime for culposo, né, se resultar qualquer lesão, inclusive a leve, aumenta-se da metade. E se resultar a morte, aplica a pena então do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Bom, e assim então nós terminamos esta parte, né? Muito obrigado por terem acompanhado. E eu acredito então que quanto aos crimes contra a incolumidade pública estejam, né, todos pelo menos com as suas considerações, né, e debate sobre o tema. Qualquer dúvida estou à disposição então na ferramenta professor, ok? Um abraço então a todos.